Vou falar real, eu não me escondo não. Quem perde com a saída do Corinthians é o Campeonato Paulista. Acabou a audiência. Não tem mais audiência, o Campeonato Paulista acabou. Corinthians saiu, acabou o Campeonato Paulista. Não tem mais audiência, pronto, falei. O Corinthians saiu, acabou a audiência, pronto, falei. Galera, é isso aí, ó. Aconteceu mais uma vez. Nós fomos brigar pra tentar fazer o gol com o Pedro Raul. O Dorival foi com o Pedro Raul, mas ele foi, não, calma que ele foi só depois dos 15 do segundo tempo. Tá bom, e o Guinegão no finalzinho, pelo menos tomou um amarelo, o Guinegão. E o Dorival tentando fazer chuveirinho com o Dieguinho e com o Vitinho. Parabéns, voltaram com a desclassificação. Esse foi o Corinthians. Jogou meia boca. Se eu falar que jogou, o Jordi, o goleiro do Novo Horizontino, vai me desmentir. Então, parabéns ao Novo Horizontino que falou mal do Corinthians e foi aí e venceu o Corinthians. É isso aí, falou que não paga ninguém e tá aí, classificado pra final. E vai tomar um pau, mas mesmo assim fizeram história. É isso. Pois é, galera, terminou em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1, Corinthians 0. Pois é. Eu não vou romantizar a derrota como muitos adoram em rede social, não. Pra mim, essa eliminação do Corinthians é uma vergonha. Nada contra o Novo Horizontino, tá fazendo um excelente campeonato, não é à toa que os caras estão 100% dentro de casa e agora foram pra final do Campeonato Paulista. Mas é inadmissível um time com investimento e estrutura que o Corinthians tem perder essa classificação para um time do interior, pessoal. E isso não é ser arrogante, não. Isso é uma constatação de fato. Eu não romantizo também o tal cansaço de jogadores, para tentar inventar uma desculpinha aqui para justificar o injustificável. Temos praticamente 1 mês e meio que esses caras estão jogando e antes dos jogos decisivos ainda são poupados, como foram poupados aí contra a Portuguesa e foram poupados hoje novamente contra o Cruzeiro para encarar a partida de hoje contra o Novo Horizontino. Então o time foi incompetente, cara. Aí vão falar, mas criou as melhores chances do jogo. Sim, criaram, mas não fizeram porra nenhuma, desperdiçaram. E cara, na boa, novamente fazendo um jogo morno, resolveram correr quando tomaram o gol. Aí entra aquele negócio mais do desespero do que jogada trabalhada, cara. Contra a Portuguesa já foi assim. Aquele Deus os acuda no final. E acho que o Dorival começou mal no Corinthians, conseguiu dar uma volta por cima, mas novamente errou hoje também. Montou um time aí que não correspondeu, cheio de meio-campistas ali, deixando o Memphis praticamente sozinho o jogo inteiro. E aí quando resolveu mudar, mudou mal também, mexeu errado. E eu acho que a torcida tem que valorizar sim, de vez em quando o Corinthians consegue vencer um adversário na marra, sabe, naquele gol no último minuto, aquele gol chorado, aquela vitória suada, mas a gente não pode transformar todos os jogos numa batalha. Principalmente quando a gente pega um time do interior como esse de hoje, que jogaram somente por uma bola. E eu não tô aqui para menosprezar o Novo Horizontino não vou tirar o mérito, eles jogaram de forma estratégica, mas hoje o Corinthians foi ridículo, novamente foi ridículo. Então jogadores, tomem vergonha na cara, porque a gente sabe muito bem que vocês quando querem, conseguem jogar, e hoje novamente vocês empurraram com a barriga. Mais rápido, nossa, que jogada do Memphis, o André. A bola vem pro Timão, Memphis com o André, já ligou, jogadaça no campo, no ataque, lá vai Timão, André, domina a bola para a ponta esquerda, se infiltra, vai embora, Memphis Depay, passou, ele lançou pra Garro na boca do gol, vai fazer, tocou pelo alto, essa bola é quase deu pro Timão, passou, a zaga tirou, arremesso, manobra, equipe corintiana. Na verdade o Corinthians, ele faz uma boa partida, mas com pouca, sabe o que falta pro Corinthians, falar a verdade? Velocidade. Muito também posicionado na zaga, tomou aí um contra-ataque com o Robson, mas aí depois o Gabriel Paulista conseguiu fazer a interceptação. Eu acho que tanto o Matheus Bidu quanto o Mateuzinho não estão chegando do jeito que está, por quê? Porque eles estão marca muito a equipe do Corinthians, eles não saem lá de trás, eles só saem num erro do Corinthians, falar a verdade, né? Mas precisa ter um pouco mais de chegada. O Garro, o Breno Bigton e o André encostar no Memphis, senão o Memphis fica sozinho. Na ponta esquerda carregou, dominou, vai fazer, bate pro gol! Jordi milagrosamente tira em craque! Bateu na boca do gol, na direita, trabalhou, soltou pra Mateuzinho, cruzou na entrada na grande área, o toque do Timão, Bidu, bate pra fora essa bola! Que chegada do Timão no ar! Memphis Depay, vem de fora, vai fazer, bate pro gol, desvia, vai pra fora,
pela linha de fundo. Que chegada no Timão, hein, craque Neto no lance. Há pouco o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 1-0 e está na grande final do Mineiro. Vem Corinthians, Doni! Vem Timão, Alan sai da defesa no campo, no ataque, soltou pra Garro. Garro na ponta esquerda, vai tentar chegar da Memphis Depay, fechou na entrada da grande área. Bola levantada na direita, Mateuzinho tenta bater, bateu por dentro, soltou, bola adiante, volta Mateuzinho, dispara pro gol. Rasteiramente em diagonal, vai pra fora, Jordi. Autorizado, pé direito, bateu, jogadinha ensaiada, passa no ataque o Timão. Passa no ataque, Garro. Alô, craque Neto, queremos ouvi-lo. A jogada do Memphis foi sensacional. Deu uma bola com açúcar pro Garro e o Garro, infelizmente, chutou o vento. Direita, lá vem, dobrada a marcação pra cima dele. Rômulo tentou a levada, voltou com o Castrijão pela direita, cruzou na boca do gol. O toque, a bola na rede. Gol de Mike pro Novo Horizontino. Rádio Craque Neto, Euro 17. 28 minutos no relógio. Etapa complementar de bola rolando. Bola levantada, Castrijão pela direita. Passa por todo mundo, Mike. O lateral esquerdo do Tigre chega fuzilando no fundo da rede do Timão. Bate de primeira, indefensável para Aldo Souza. No fundo da rede corintiana, Mike levanta a torcida do Novo Horizontino em Novo Horizonte. É pura adrenalina demais. No placar tá escrito Novo Horizontino 1, Coringão 0, Hugo Souza. Essa só deu pra pegar e buscar depois que tava lá dentro, Luan. Toda jogada pelo lado direito, meu caro Doni Vieira. O Robson estava justamente na ponta direita, fez o cruzamento, a bola passou por toda a defesa do Corinthians e o Mike apareceu lá do lado esquerdo, sozinho, livre, leve e solto, para chapar e fazer o primeiro do Novo Horizontino. Abre o placar agora, Tigre 1, Corinthians 0. Tem gol no jogo, hein, craque? Na verdade, uma velocidade agora do Rômulo. Memphis não combateu. Aí o Rômulo fez a jogada, cruzou a bola do outro lado, o Mateuzinho mal. No posicionamento, a bola foi muito bem cruzada. E aí o Mike faz um golaço com a perna esquerda. Sada no campo, ataque, apita. João Vitor Gobi termina. O Corinthians está fora do Campeonato Paulista. De forma magistral, Novo Horizontino se classifica para a final. Final inédita para o Tigre. Novo Horizontino 1, Coringão 0, Mike. Bom, o Dorival Júnior, eu acho que a gente precisa entender de uma vez por todas. É chover no molhado, eu sei que é clichêzaço que eu vou dizer agora, mas o Yuri Alberto faz muita falta. E talvez seja importante a gente entender que mesmo nos momentos em que o Yuri vai perder muitos gols, ele vai estar te gerando situações de gol. Ele vai estar gerando situações em que você possa estar próximo do gol. Mesmo que ele perca um gol, mesmo que ele dê uma canelada, mesmo que ele, em algum momento, irrite o torcedor. Porque o Yuri Alberto é isso, ele se faz presente o tempo inteiro. Mesmo quando a bola não chega, porque ele não fica lá esperando. Ele não é o Memphis como hoje, ficou esperando um jogo que não aconteceu para ele. Ele não é o Pedro Raul, que fica lá, porque é a característica dele, tentando barrar zagueiros lá, vendo se sobra uma bola aérea para ele poder aparar. Não. O Yuri é o cara que gera jogo. É o cara que volta, é o cara que corre, ataca o espaço, se desmarca, fica esperando uma bola esticada, cansa muito todos os zagueiros, inclusive para abrir espaço para os meias chegarem, para outros jogadores como o Memphis, como o Vitinho, como o Garro. O Yuri faz isso. O Yuri ele atua em vários lados do setor ofensivo, do meio para frente. Então o Yuri é fundamental nessa equipe. É importante que tenha acontecido isso para que o torcedor pense 2, 10 vezes, e tá aqui muitas vezes quem criticou, porque quando ele tropeça na bola a gente critica mesmo. Mas a gente precisa entender a importância dele. Não sei se alguém ainda não entende, porque apesar de tudo, eu sempre falo que o saldo do Yuri Alberto é muito positivo. É um cara que já rendeu muitos títulos, gols, muito benefício esportivo para o Corinthians. Não vai acertar sempre. Nem o Hugo Souza acerta sempre, nem o Memphis acerta sempre, nem o Dorival acerta sempre. Ninguém acerta sempre. Mas o Yuri Alberto, cara, é um sujeito que merece cada vez mais reconhecimento pela sua entrega, por tudo que ele faz no time. Dito isso, ele não estava em campo. E aí, a gente projetava várias escalações aqui na véspera, e eu juro para vocês que eu esqueci da possibilidade que foi a campo, que era justamente ele tentar acomodar todo mundo que estava ali no meio. Porque eu falei para vocês, cara, ele tem Raniel, ele tem Alan, ele tem o André, ele tem o Bidon, o Garro. Eu acho que ele vai escolher tirar um
né? Tudo bem, pode ser que ele jogue com Bidon e Garro, mas aí ele tira um dos volantes, ou então ele tira um dos meias, né? Ou o Bidon ou o Garro, e joga com o Vitinho e o Memphis. Eu imaginei que ele fosse fazer isso. Ele não fez. E aí, hoje, agora é fácil falar, né? A gente dizer que, poxa vida, ele poderia ter começado com o Vitinho ou com o Dieguinho até entrou mal, mas ele poderia ter começado com mais um jogador na parceria do Memphis. O que o Dorival tentou fazer? O Novo Horizontino é bom time, tá, gente? Jogava em casa, onde é muito forte. Ele deu uma bela de uma retrancada. Ele fez assim, vou especular, eu vou segurar um pouquinho para depois buscar alguma coisa lá na frente. O Ranieri no primeiro tempo, por exemplo, ele foi praticamente um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, como muitas vezes ele entrou. Então você tinha o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista e o Ranieri ali pela esquerda, o Alan era o teu primeiro volante, aí você ainda tinha o André fazendo box to box, aquela correria, aí o Garro um pouco mais para a esquerda, mas ele flutuava, a mesma coisa o Bidon mais para a direita flutuando, os alas podendo apoiar exatamente por conta dessa sustentação de 3 zagueiros, mais o Alan na frente da zaga e o Memphis sozinho lá na frente. Não deu certo. Não deu certo. Mas é fato também que o Novo Horizontino não chegou. Chegou uma vez que outra, com perigo, é claro, mas os zagueiros do Corinthians, eles raramente deixavam os atacantes, bons atacantes, especialmente o Robson, cara a cara com o Hugo. Aconteceu numa bola esticada, que a gente não sabe até agora se estava impedido ou não, mas aí o Gabriel Paulista tem uma capacidade de recuperação impressionante. E ele vai lá e tira na bola o que poderia ser o gol do Novo Horizontino. Foi a única jogada mais perigosa. De resto, algumas bolas alçadas, algumas chegadas pelos lados e tal, mas o Corinthians congestionou bem, exatamente por esse sistema. Mas é fato que também não chegava. Então, o goleiro adversário não fez defesas. O Corinthians não conseguiu chegar com muito ímpeto, porque também não tinha um setor ofensivo muito grande. Os meias, o André estava tentando buscar esse espaço, né, se desvencilhar, mas o Novo Horizontino marcava muito bem, muito bem. E o Memphis, cara, praticamente não tocou na bola por conta desse sistema. Mesmo ele voltando um pouco, mesmo ele tentando atacar o espaço e tal, enfim, a coisa não funcionou. Eu não estou lembrado só agora se é no primeiro ou no segundo tempo, que é talvez a chance mais clara do Corinthians de abrir o placar, que é uma falta pelo lado esquerdo, eu acho que já é segundo tempo, e em que o Rodrigo Garro fura em bola numa porrada que o Memphis deu para dentro da área, mas, enfim, é uma bola que você precisa surpreender o adversário, ela não pode ser muito mansa, porque se ela é muito rasteirinha, fraquinha ali, o adversário tira. Então, para surpreender o adversário, o Garro ele descola da marcação, chega na marca do pênalti, o Memphis, que já tinha cobrado uma falta por cima direto, né? Uma porrada, basicamente tentando fazer aquele gol que ele fez contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, isso em 2024 ainda, ele usava a camisa 94, vocês lembram? Aquela falta lateral que ele cobra no ângulo oposto, assim, uma puta cobrança de falta. Ele tentou fazer isso de novo, mas a bola subiu. Aí, ele já tinha tentado isso, e aí, quando ele centraliza pro Garro, cara, ali foi um timezinho, assim, aí você pode, o Garro furou, mas a bola do Memphis foi muito forte, aí é ajuste fino, né, cara? É isso aqui que teria feito o Corinthians abrir o placar. O Garro, se ele pega aquela bola em cheio, ele faria o gol. Ele faria o gol. E a jogada foi inteligente, foi boa. A execução é que não aconteceu como eles esperavam, mas assim, a ideia foi maravilhosa. Porque, tá todo mundo dentro da área, você consegue fazer uma jogada ensaiada dessa? Fantástico. Teve uma outra jogada também que o Garro, o André tá pedindo a passagem pelo lado esquerdo e o Garro dá um balão lá do outro lado, o Mateuzinho tabela com o Memphis e chuta, a bola passa pertinho. O Corinthians chegou no segundo tempo, em alguns momentos, mas o Novo Horizontino também. E aí, quando você começa a pegar o jogo da metade do segundo tempo para o final, ele fica mais longe do teu controle. Porque é aquele lá e cá que qualquer coisa pode acontecer. E aí você não faz, você não guarda. Parabéns para o Novo Horizontino, partidaça estratégica na defensiva, anulando praticamente todas as situações do Corinthians. O Corinthians muito pobre na construção das jogadas,
muito pobre no ataque. Concordo com o Chico, o Yuri Alberto fazendo muita falta e a gente percebeu isso nas últimas partidas. Só não percebe aqueles que têm muita birra com o Yuri Alberto. Porque foi assim contra o Atlético Paranaense, contra a Portuguesa, foi assim hoje. O Corinthians sentiu muita falta do Yuri Alberto. Perde muito gol, dá muita canelada, mas também faz muito gol, decide muita partida e cria muita oportunidade no ataque. Não deu certo colocar só o Memphis no ataque e o Corinthians nas oportunidades e poucas que teve não aproveitou. O Novo Horizontino nos 15 metros que o Bidu deu de distância para ele, não vou crucificar o Bidu por conta disso, mas vacilou, não pode dar esse espaço, o cara cruzou na área e lá também Mateuzinho e André ficou olhando não sei para quem, não marcou ninguém. Gol dos caras, merecido, não vou tirar o mérito dos caras, não foi culpa do Corinthians que não se classificou também, mas principalmente o Novo Horizontino que fez uma baita partida e o Corinthians não soube jogar aquilo que poderia jogar e deveria jogar, porque também as palavras do Mano é real. Não pode ser desclassificado dessa maneira. Sem lutar, sem bater, sem chutar no gol, sem criar oportunidade, sem ir pra cima dos caras. Isso não é Corinthians. Parabéns, Novo Horizontino. Se inscreva aí, fiel. Fortaleça com o like de qualquer maneira. Deixa sua opinião, aquilo que você achou da partida, da desclassificação do Timor nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu!